Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Quem nunca alguma vez na vida proferiu a simples pergunta: quando é que eu vou ter paz? Quem nunca já sentiu de uma certa forma uma revolta porque nunca temos a possibilidade de ter paz, pois sempre existe algum problema, existe algum desafio, a gente nunca consegue ficar tranquilo, a gente nunca consegue relaxar, porque o tempo todo tem sempre algo para a gente lidar. Todo tempo existe algo que a gente tem que solucionar, um problema, algo ao qual a gente tem que dar atenção, algo que a gente tem que resolver ali desesperadamente, ansiosamente. Quem nunca já pensou que nunca vai poder ter paz, pelo menos não nessa vida, né? É muito comum, gente, que a gente fique esperando, né, das situações externas, da vida, que em algum momento a gente consiga que tudo seja perfeito, né? Que os acontecimentos sejam perfeitos, as áreas da nossa vida sejam perfeitas, as pessoas se comportem perfeitamente e que algum dia isso tudo vai se sincronizar, todas essas perfeições, todas essas nossas ideias e nossos sonhos vão se sincronizar. E aí nesse dia, então, finalmente a gente vai poder respirar fundo e dizer: eu estou em paz. Bem, se você espera que isso aconteça alguma vez na sua vida, eu sinto muito, mas raramente isso vai acontecer. Isso pode sim acontecer se for uma consequência do seu estado interno, mas não se você ficar esperando que as situações fora de você, que as situações externas mudem para que você possa mudar a forma com qual você se sente. Então a gente tem um grande hábito, a gente tem essa ideia de que as situações em volta de nós, né, que as pessoas, que o mundo em volta da gente, a vida, né, ela é a principal responsável pelo nosso mundo emocional. Então, se por exemplo, existir uma pessoa que quando eu estou perto eu sinto raiva, então é muito comum a gente pensar que é aquela pessoa que está me causando a raiva. Então eu começo a jogar essa responsabilidade para essa pessoa e ficar dizendo que aquela pessoa está me trazendo raiva, que é aquela pessoa que está me causando raiva. Da mesma forma é assim com outras emoções. Então a gente imagina, a gente pensa que é o outro que está nos causando medo, que é o outro que está nos causando vergonha, que é o outro que está nos fazendo nos sentir inferior, que é a vida que faz com que a gente se sinta ansioso, que é a vida que faz com que a gente se sinta depressivo. Só que na realidade, na mais pura verdade, é a gente que faz isso com a gente mesmo, né? A vida, as outras pessoas, elas podem dar um empurrãozinho para a gente descobrir o que a gente estava sentindo, o que estava ali guardado. Mas nunca que uma pessoa vai conseguir causar raiva na gente se a gente já não tiver raiva dentro de nós. Então os outros, eles não conseguem implantar coisas de fora na gente. Eles conseguem ser o caminho ao qual aquele sentimento, aquela emoção vai vir para fora. Então, se tem alguém ao qual você tem raiva, por exemplo, não é aquela pessoa que te causa raiva. Você já tem raiva. Aquela pessoa, ela está sendo simplesmente o espelho para que você possa pôr a sua raiva para fora. Aquela pessoa, de alguma forma, representa a sua raiva. Então, ela representa, às vezes, uma questão sua, uma revolta sua. E aí, quando você entra em contato com aquela pessoa, você também entra em contato com uma parte sua. Você também entra em contato com essa raiva. Então, não é a pessoa que está causando a raiva. A raiva, ela já existe dentro de você. A pessoa, ela está simplesmente pondo para fora. E da mesma forma, a gente tem essa ideia de que precisa que
que o mundo esteja perfeito, que tudo esteja em paz, que todos os problemas estejam resolvidos, para que a gente possa se permitir ser feliz, para que a gente possa se permitir ter paz na nossa vida, para que a gente possa se sentir bem, né? Ter esse sentimento de bem-estar, para que a gente possa ser grato, né? A gente fica esperando no mundo externo, das pessoas, das situações, que elas mudem para que a gente possa mudar. Só que quando a gente faz isso, quando a gente espera das situações em volta de nós para que a gente possa mudar, a gente está jogando uma responsabilidade que a priori é nossa para uma coisa externa. A gente está simplesmente desistindo da nossa responsabilidade emocional. Então, eu sou responsável por fazer com que eu me sinta bem, com que eu me sinta alegre, com que eu me sinta agradecido. É uma coisa que eu tenho que lapidar dentro de mim. Eu tenho que treinar. Mas eu posso muito bem escolher desistir dessa responsabilidade. É claro que vai ser sempre eu que vou estar causando um sentimento torto em mim. Mas eu posso fingir que não sou eu, que eu não tenho nada a ver e começar a atribuir às coisas externas o motivo dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas emoções, dos meus estados emocionais. A gente pode fazer isso. Isso significa que são essas coisas que estão causando? Não exatamente, mas isso significa que a gente está jogando a responsabilidade que deveria ser nossa para coisas externas. E aí, quando a gente tira a nossa responsabilidade, a gente tem ali, de uma certa forma, uma falsa sensação de alívio, porque a gente não vai ter que lidar com alguns sentimentos ruins, a gente não vai ter que trabalhar no autoconhecimento, a gente não vai ter que trabalhar nos nossos pensamentos, sentimentos desagradáveis. Então, isso representa, de um lado, um alívio, mas, de outro, vai representar uma falta de poder, vai representar uma falta de controle sobre os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, né? Porque assim como você está abrindo mão dessa responsabilidade de ter que lidar com os seus sentimentos, você está desistindo também do seu controle sobre eles, do seu poder sobre eles, sobre como que você pode ajustá-los, né? Como você pode regulá-los. Você está desistindo disso, você está jogando para fora, dando para os outros essa responsabilidade. Então você acaba vivendo uma vida como uma marionete. Então vem alguém te causa raiva, vem outra pessoa te causa medo, vem outra pessoa te causa alegria, né? Vem uma pessoa e te ajuda a ficar alegre. Então, nos momentos onde você está bem, está alegre, vem alguém e você já muda o seu emocional, você já começa a ficar com raiva. E aí, do nada, você tá com raiva, aí vem outra pessoa e já te instiga o medo. E aí você começa a ficar com medo. Entende? Não tem, assim, uma regularidade, não tem uma harmonia. Você vive nesse estado, nesse pico. Então, uma hora você tá muito alegre, muito eufórico. Aí, em outro momento, você já tá extremamente irritado, extremamente nervoso, extremamente ansioso, ou triste demais, melancólico demais. E aí você vai vivendo em picos, uma hora aqui, uma hora lá, uma hora aqui, uma hora lá. Você nunca consegue ficar bem num dia. O seu dia são várias emoções o tempo inteiro. Você fica vivendo a flor da pele o tempo inteiro. Mas por que isso acontece em geral? É porque a gente está jogando essa nossa responsabilidade emocional para coisas externas. A gente está dando o poder que a gente tem sobre os nossos próprios estados emocionais, a gente está dando para os outros. A gente está jogando para as situações externas isso. Então, para eu poder me sentir bem, então as situações externas têm que estar me agradando. Para eu poder me sentir grato, então eu preciso que as situações externas estejam de uma tal maneira para que eu me sinta grato. Então, se aquelas situações estiverem de tal maneira em que minha raiva vem para fora, então não importa o que eu faça, não importa o que eu pense, a raiva vai vir para fora. Então, se as situações estiverem de uma forma que me cause medo, então não importa o que eu faça, eu vou sentir medo. A gente vira um refém das próprias emoções. A gente deixa de ser a gente mesmo e passa a ser um passageiro da nossa raiva, do nosso medo, das nossas emoções. Ao contrário da gente ter, né, essa observação em relação ao que a gente está sentindo, a gente vai seguindo automaticamente, seja lá o que for que a gente estiver sentindo no momento.
seja o que for que tiver sido gatilhado naquele momento, ou impulsionado na gente naquele momento. Então, gente, não são as situações externas que vão causar na gente algum estado emocional, alguma raiva, algum medo, algum trauma. Essas coisas vão ser gatilhos, essas coisas vão ser espelhos, ser representações para que a gente possa ter conhecimento do nosso mundo emocional, né? Então não é o outro que me causa raiva, que me causa tristeza, que me causa medo. Eu já tenho isso dentro de mim. O que o outro faz é ser uma representação para que eu possa conhecer o meu mundo emocional. Então, se a gente vive sempre olhando para o externo, querendo a todo custo que o mundo seja do jeito que a gente quer, para que a gente possa estar em paz, para que a gente possa estar feliz, a gente está como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, a gente está andando em círculos, a gente nunca vai chegar no nosso destino, a gente nunca vai de fato ser feliz, a gente nunca vai de fato se sentir em paz, se sentir grato pelas coisas que a gente tem. Por quê? Porque a gente está esperando que tudo mude. E a gente sabe que a vida a gente não controla. A gente pode ter lá a nossa administração, a gente pode ter o nosso planejamento, mas, gente, a vida externa a gente não controla. A gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer. E aí, se você não tem como prever e não tem como controlar, como que você vai ficar esperando que as coisas sejam do jeito que você quer para que você possa ser de jeito A ou de jeito B? Para que você possa sentir alegria ou medo, ou raiva, ou satisfação, ou gratidão. Porque, gente, quando a gente entra nesse mundo de autoconhecimento, a gente vai percebendo o que, primeiramente? Que nós podemos lapidar o nosso mundo emocional, né? Que quando vem um sentimento na nossa cabeça, e às vezes vem um sentimento junto com esse pensamento, que nós podemos atuar nisso de forma com que eu não precise ser refém daquilo que eu estou sentindo ou daquilo que eu estou pensando. Então a gente tira essa identidade que a gente tem em relação ao nosso pensamento, em relação ao que eu estou sentindo. Então eu tiro essa identidade. Naquele período ali, eu vou lembrando que eu não sou os meus pensamentos, ou que eu não sou os meus sentimentos, que eu estou por detrás deles. Que eu sou algo por detrás dessas coisas. Porque se não fosse, eu não ia conseguir perceber um pensamento ou um sentimento quando ele chegasse. Porque eu ia ser eles. Como que eu ia poder perceber um pensamento ou um sentimento? Se eu os percebo, é porque eu não sou essas coisas. Então, nesse mundo de autoconhecimento, você vai entendendo o quê? Aquele pensamento, às vezes, ele vai vir carregado com uma emoção. Porém, você não precisa ser refém nem desse pensamento, nem desse sentimento. Você pode se lembrar que você é o observador, que você é aquilo que está por detrás do pensamento, por detrás do sentimento. E aí você não precisa seguir aquele sentimento de forma automática e você também não precisa seguir o que aquela emoção está te pedindo no momento. Então, às vezes, vai vir um pensamento de raiva, vai vir um impulso para que você agrida alguém, ou para que você xingue alguém, ou para que você quebre algo. Só que nesse momento você percebe o pensamento, você percebe o sentimento. Então você não precisa seguir aquilo que aquele sentimento está impulsionando como uma marionete. Você pode escolher não dar atenção para ele, você pode escolher manejá-lo. E aí que está a grande sacada sobre paz interior, né? Sobre se sentir bem apesar das adversidades. Por quê? Se a gente consegue perceber os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e a gente pode escolher no que a gente quer focar, então significa que, independente da situação externa que se apresente, independente da pessoa que esteja do nosso lado, que a gente tem, né, sempre a oportunidade de escolher como a gente vai se sentir. Então, se acontece uma aparente adversidade na minha vida, vai vir sim um pensamento de tristeza ou de revolta, ou um pensamento de que aquilo é uma injustiça, mas eu posso escolher simplesmente focar no oposto.
Eu não preciso, só porque aquele pensamento veio na minha cabeça, que aquele sentimento começou em mim, eu preciso segui-lo, mantê-lo. Eu posso escolher manter um sentimento oposto. Então, ao contrário de eu me sentir revoltado, sentir que aquilo é uma injustiça, eu posso procurar a luz que existe naquela situação. Eu posso procurar me conectar com pensamentos que vão me trazer alegria, que vão me trazer gratidão, que vão me trazer paz. Então, eu não preciso seguir o que aquele pensamento está falando, o que aquela emoção está me trazendo. Eu posso escolher que tipo de pensamento eu vou começar a dar foco e qual sentimento que eu vou me conectar. Esperar que o mundo mude para que você mude interiormente, esperar a paz no mundo, a paz na nossa vida, para que a gente possa se sentir em paz, é nadar e nadar para morrer na praia. Então é uma coisa que a gente vai fazer e que nunca a gente vai chegar onde a gente quer. Porque não tem como, a gente está desejando uma coisa que não existe, né? A gente está querendo o inverso. Ao contrário da gente estar buscando essa paz dentro da gente, para então, independente da situação externa, a gente se sentir em paz, a gente está ao contrário. Está querendo que o externo mude para que a gente possa se sentir em paz, trazendo essa responsabilidade do nosso emocional para o mundo afora. E o mais interessante é que quando você entra em momentos de meditação, em momentos de oração, quando você está lá quietinho no seu quarto, ou quando você não tem nada para fazer ali naquele momento, ou você simplesmente fecha os olhos e olha para dentro, e vê o que está passando na sua cabeça, e vê o que você está sentindo. Nesse momento, você começa a sentir uma paz dentro de você. Você começa a sentir uma tranquilidade. Você começa a sentir uma vida dentro de você. Você lembra que você está vivo naquele momento. Então, quando a gente medita, quando a gente fecha os olhos e olha para dentro, a gente tem a oportunidade de nos reconectar com a nossa paz interior. Então, a questão de ter paz, a tal paz interior, não é a gente mudar a situação externa, não é a gente brigar com o mundo para que o mundo então esteja em paz. Não é através da violência da guerra criar a paz, mas é simplesmente fechar os olhos, olhar para dentro, deixar de lado um pouco os pensamentos, deixar um pouco de lado o que você está sentindo, simplesmente olhar para dentro, se voltar para dentro. E aí você vai percebendo que pouquinho a pouquinho você vai se sentindo conectado com algo mais profundo. Pouquinho a pouquinho você vai sentindo uma paz vindo devagarzinho na sua direção. E aí, se você continua de uma certa forma ali naquele momento, se você não tenta fugir ou tenta fazer outra coisa, se você se permite ficar ali sem fazer nada, sem pensar nada, sem sentir nada naquele momento, você vai percebendo que essa paz vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até o momento que ela te envolve. Essa é a nossa verdadeira natureza. É isso que a gente poderia sentir o tempo inteiro. Só que, para a gente poder chegar nesse estado, não é da noite para o dia. Precisa de muita meditação, de muito autoconhecimento, para a gente começar a retirar todos esses problemas emocionais, essas questões mal resolvidas, a nossa mágoa, a nossa revolta, o nosso medo. E aí, no processo de autoconhecimento de meditação, você vai retirando todos esses sentimentos, tudo aquilo que está bloqueando a sua conexão com a essência. Ela está disponível o tempo todo. Essa paz interior que existe dentro de você está disponível o tempo todo. Mas para você conseguir sentir isso, você precisa fechar os olhos e silenciar a sua cabeça. Você precisa silenciar a sua mente. A menos que você pare de ouvir os pensamentos e acreditar em tudo que sua cabeça diz, em tudo que você está sentindo, a menos que você faça isso, você não vai conseguir ter acesso a essa paz interior. Então, às vezes isso acontece espontaneamente, às vezes não é programado. Então, às vezes você está na sua casa
lavando uma louça, ou você está lendo livro, ou você está olhando a paisagem, você está sentado tomando um café. E nesses momentos, naquele milésimo de segundo, você se reencontra, você se conecta com a própria paz. Nesse momento, você olha para dentro, você se volta para dentro de você. E nesse momento que você se volta para dentro de você, então você percebe essa paz interior. Então a questão nunca vai ser esperar do mundo externo que essa paz um dia chegue, mas é cultivar cada vez mais dentro de nós esse contato com essa paz interior, esse contato com a nossa própria essência, com a nossa própria natureza. E aí, com o tempo, com esse treino em se conectar todo dia um pouquinho com essa paz interior, a gente vai percebendo que em situações que às vezes a gente olharia e ficaria extremamente preocupado, extremamente ansioso, extremamente desacreditado, a gente vai olhar para aquela situação e a gente vai estar sereno, a gente vai estar em paz. Mas por quê? Porque a gente está cultivando de pouco a pouco entrar nessa paz interior, entrar em contato com a nossa essência e não ficar ouvindo tudo que os nossos pensamentos dizem, a não ficar seguindo a nossa raiva, o nosso medo, as nossas mágoas. E aí a gente vai buscando sempre, a todo momento, sempre que possível, entrar em contato com essa paz interior, que ela está sempre disponível. Então, quando é que você vai ter paz na sua vida? Respondendo essa pergunta. É quando você descobrir que a paz sempre esteve dentro de você, mas é você que não quis olhar para ela. Através da meditação, do autoconhecimento, através desse olhar para dentro, a gente vai reencontrando a nossa própria natureza, a gente vai reencontrando a nossa essência e entrando em contato cada vez mais profundo com a nossa paz interior. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu lembro vocês de deixar o seu like e se inscrever no canal, se vocês gostaram desse conteúdo, para que ele também possa se estabelecer, crescer, esse canal possa chegar a mais pessoas. Essa mensagem que eu crio junto com vocês também possa chegar a quem precisa. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica comigo aqui até o final, cada um que me escreve, que me agradece. Saiba que poder ser uma luz para vocês, servir vocês de alguma maneira, ajudar vocês, mesmo que seja assim 1%, realmente realiza a minha vida. Até os próximos vídeos e eu espero vocês até lá.